Fala aí, antenado, que é o Wesley, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Infraantenada. No vídeo de hoje, quando você está dentro de um data center e tem um rack inteiro cheio de computadores e você não consegue acessar por IPMI, DRAC, ILO, naquele momento, é mais fácil você ter um monitor com teclado e tal, né? Então, como que você faz para conectar em qualquer um? Você vai lá e troca o cabo em cada porta de cada servidor? Nessas horas a gente tem uma coisa chamada KVM e hoje a gente vai falar sobre um KVM que está aqui embaixo, está meio escondidinho, ele é meio grande, então não dá para levantar. Então, se você não sabe o que é um KVM, fica comigo até o final desse vídeo que você vai entender tudo sobre KVM. Primeiramente, o que é um KVM? Normalmente você encontra switch KVM, chaveador KVM, são várias palavras-chave que você pode encontrar para descrever um KVM. Mas basicamente o que seria um KVM? Você tem um teclado, um mouse e um monitor, tá? Conectado a um switch, pode-se dizer assim. E esse switch não é um switch de rede, tá? É um switch, um chaveador no caso, e esse switch você conecta em diversos outros dispositivos e você vai ter um painel ali na frente que você vai selecionar qual porta que você quer utilizar. Tem switch desses de 8 portas, de 16, você consegue fazer empilhamento entre esses switches, então diversas coisas. Hoje você ainda encontra os switches manuais, mas você também encontra os switches KVM IP. Qual é a diferença de um para o outro? Tá? Os manuais você vai pegar literalmente um cabo, diferente desses aqui, mas pensa comigo, um cabo desse aqui VGA, e vai conectar na porta do servidor e vai levar até o seu switch KVM. Um cabinho desse aqui, um VGA, mais um cabo USB, ou então um cabo VGA e dois PS2, que é para o teclado e para o mouse. Esse é um switch tradicional. Quando você trabalha com um switch KVM IP, você consegue acessar ele pela rede para começar. Então, assim, você não precisa estar dentro do data center com um monitor lá dentro. Você pode estar sentado na sua mesa e acessar ali o KVM, e do KVM você vai chaveando ali qual porta você quer utilizar do KVM e acessar o servidor. O switch KVM IP, ele é quase parecido com um switch. Ele tem uma pancada de portas, depende também do tamanho que você comprar. Esse aqui é um de 40 portas, ele é bem grandão, robusto. E você vai conectar basicamente o que? Cabo de rede, igual esse cara aqui, duas pontinhas, RJ45, tá? Você vai chegar, vai conectar aqui numa porta e vai conectar num outro adaptador. Só que o adaptador a gente tem diversos tipos. Aqui eu trouxe dois modelos para mostrar. A gente tem esse adaptador aqui, ó. Ele entra aqui o RJ45, tá? E você tem aqui uma porta USB, um conector USB e um VGA. Esse cara aqui é para você conectar um servidor, um computador, o que você quiser. Mas a gente tem outros tipos, a gente tem desse tipo também com PS2 e a gente tem esse carinha aqui que é o que a gente vai mostrar hoje, mais a fundo, que é o que basicamente igual, conexãozinha RJ45, só que aqui é serial. Ou seja, você pode conectar, por exemplo, na console de um switch da Cisco, da Tricom, Juniper, Extreme, por assim vai. Qual é o único problema, assim, ao meu ver? O conector aqui é fêmea. Então, quando você pega esse cara aqui que é o da Cisco, ele também é fêmea. Então, como é que você vai conectar fêmea com fêmea? Você não conecta fêmea com fêmea. Você vai ter que pegar um cabinho macho-macho para poder conectar essas duas fêmeas. Esse é um probleminha chato, mas acontece bastante. Mas normalmente acontece com esses conectores que são DB9 numa ponta e RJ45 na outra, que normalmente são os da Cisco. Tem, se eu não me engano, tem alguns da HP, alguns Tricom que não usam RJ45 na outra ponta. Eles usam também DB9. E aí acaba sendo mais fácil, que aí você conecta direto esse carinha aqui. Você vai conectar num DB9 macho. Então você conecta direto esse cara aqui, sem grandes coisas. O VGA, eu não sei se é de conhecimento de vocês, mas normalmente o VGA, quando você conecta, ele alimenta esse carinha aqui. Então a gente tem dois conectores aqui, tem o Power e o Online. O Online é porque está conectado nele
E o Power é porque está ligado, está recebendo energia. O VGA passa energia direto para esse cara. Só que esse carinha aqui, ele não recebe energia. Por quê? O DB9 a gente não tem energia nele, então a gente precisa alimentar ele. Para isso, a gente tem esse cabinho maravilhoso aqui, que é basicamente um USB. Você pega aqui. Normalmente você vai ter algum servidor próximo, então você vai lá e conecta um servidorzinho numa porta USB somente para alimentar. Se você não tiver, utiliza um cabozinho, um carregador e tudo lindo, maravilhoso. Bom, estou conectando aqui. Opa, esqueci, eu tenho que pegar o cabo macho-macho. Conectado. Conectado. Como eu falei, agora ele vai ficar só com o LEDzinho laranja, que é o de Power. O verde de online ele não está ativo. Vamos acompanhar na minha tela aqui agora para você ver como é que funciona ele. Esse KVM é esse modelo aqui, KN4140. Tá? Aqui a gente tem a documentação, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para vocês darem uma olhada, ver como é que ele é, como é que não é. E aqui a gente tem a página do site em si. Esse cara aqui já foi descontinuado, ele tem mais de 10 anos. Tá? A gente utiliza ele porque não é uma coisa que você precisa ficar atualizando sempre. Então ele pra gente atinge perfeitamente lá no data center onde eu trabalho, na universidade aqui. Ele atinge todas as nossas expectativas. Aqui na página a gente tem os firmwares e tudo mais. A primeira atualização de firmware foi em 2009 desse carinha. Então se o firmware primeiro foi 2009, então ele tem mais de 10 anos, né? E aqui a gente tem o IP Installer. Eu já fiz o download dele, mas é interessante a gente utilizar ele para quê? Para a gente poder configurar um IP na porta e também verificar qual é o IP do que ele pegou. Como eu falei, você vai conectar nele via IP. Ele também tem o cabo aqui, o conector para você ligar um mouse, um teclado, um KVM mesmo em si, né? E você pode acessar pela rede. Ele tem duas portas de rede, é bem interessante porque você pode utilizar a redundância. Sabendo agora o IP, a gente sabe que é 0125. Eu vou logar aqui para mostrar para vocês a interface desse carinha. Bom, essa aqui, a nossa interface, ela é muito simples de ser mexida, tá? A gente tem basicamente aqui um histórico de conexões, preferências do usuário, sessões, configuração de porta, ou seja, o timeout de ocupado. Aí o User Management, aqui só tem o meu usuário, mas você consegue também fazer a divisão por grupos e também você tem como fazer integração com LDAP, Active Directory, então é bem interessante, que aí você pode toda a sua equipe ali que trabalha junto contigo acessar. Device Management, aqui a gente gerencia algumas coisas, por exemplo, a interface de rede, qual o IP, IP fixo ou DHCP. Conseguimos ver também aqui a questão de logins, quando eu loguei, quando eu não loguei, de que máquina. Manutenção, fazer o upgrade de firmware, o upgrade dos adaptadores, esses carinhas também tem firmware. E aqui download é interessante porque você pode fazer o download de um cliente Windows ou até mesmo do cliente Java. Eu não vou utilizar o cliente Java porque, se não me engano, precisa ali da versão 7, versão 6, então não pode fazer a configuração e tudo mais. Por mais que eu esteja numa máquina com Windows 7, ainda é trabalhoso. Então eu prefiro utilizar o cliente Windows, é mais simples nesse caso aqui. Então, feito isso, então vamos para o cliente Windows. No cliente Windows, quando você abre, ele já carrega uma lista de dispositivos na mesma rede que você está. Ele já está aqui me mostrando que existe esse cara. Eu vou colocar meu usuário e senha. Coloquei. Conectar. Ele vai dar aqui o servidor está pronto. E vamos trocar para o Remote View. O Remote View ele vai me abrir exatamente a mesma janela que eu estava, que era do navegador. Aqui, como vocês podem ver, a gente tem 40 dispositivos. Você também pode fazer a conexão de blades, então é um pouquinho mais complexo, mas é super tranquilo para fazer. É mais difícil, claro, do que só pegar e conectar esse carinha aqui. Mas você consegue fazer essas conexões de blade. E aqui você tem a porta 21. Como eu falei aqui, ele não está online, certo? Ele não está online porque eu não coloquei um cabo de rede. Se eu chegar a pegar o cabo de rede e colocar aqui nele, opa, contrário, ele vai demorar um pouquinho, vai ficar verdinho aqui, e como podem ver, aqui demora um pouquinho, dá um lagzinho, mas já deu aqui também.
ele já entrou direto, como ele reconheceu que é um console, ele já reconhece e já joga um nome ali padrão, no caso ele jogou o console Cisco 2500. Não é um console Cisco 2500, é um console de um 3650 que está aqui embaixo, provavelmente alguns ruídos vocês estão ouvindo, né? Então aqui, se eu vir aqui, selecionar ele, eu consigo vir aqui em Port Configuration, propriedades da porta, eu consigo fazer o que? Aquela configuração de como que eu vou acessar a console. Se fosse uma porta VGA, não ia ter essas opções aqui, tá? Se fosse um adaptadorzinho VGA igual esse aqui, você nem ia ter essas opções de porta porque não faz sentido. Então seria somente conectar realmente. Aí você poderia, claro, fazer outras coisas aqui de configuração e tudo mais. Não vou entrar nesse mérito especificamente, mas por exemplo aqui 9600, 8 bits, paridade 0, nono, ou paridade none, ou seja, nenhuma, bit de parada 1 e flow control none. Feito isso, eu dou um save aqui, e se eu vir aqui em connections, der um connect, ele já abriu aqui para mim o meu switchzinho remoto. Então se eu vir aqui, ó, opa, se eu vir aqui, der um EN, eu estou dentro do switch. Show, run, building configuration, e por assim vai. Eu tenho toda a configuração do switch aqui. Bom, digamos que agora a gente tem um VGA. Eu não vou usar esse VGA aqui porque eu não tenho nenhum computador com VGA agora no momento aqui. E eu não tenho um cabo para estender até o meu quarto ali que fica o meu rack, que tem os servidores e tudo mais. Então infelizmente não vou conseguir mostrar funcionando. Eu até procurei meu adaptador que eu tinha aqui, HDMI para VGA, mas não tenho mais. Mas basicamente, se eu quisesse conectar agora um VGA, eu podia vir aqui em GUI. Se eu tivesse um VGA, era só vir aqui, selecionar, ele abrir e abrir aqui o monitor e eu ia poder utilizar o meu teclado aqui do computador normalmente, sem grandes problemas. Então, qual é a facilidade que esse tipo aqui de KVM te entrega? Você, através do cabo de rede, você consegue levar até, se não me engano, 40 metros que eles dão de fio. Até 40 metros você consegue tranquilamente, sem perda de qualidade de sinal, nem nada do tipo. Levar esse cara. Então você pode botar em um rack o aparelho e levar o cabo até um outro rack e tudo mais, desde que fique ali mais ou menos dentro dessa metragem. E tem essa facilidade, você pode conectar tanto servidores quanto dispositivos ativos de rede, no caso um switch, um roteador, alguma coisa do tipo, tudo no mesmo dispositivo e você consegue acessar a console. Antigamente a gente utilizava muito um terminal server, terminal de console, que eu até tinha era um Cisco 2514, se eu não me engano, que tinha um cabo octal e você conseguia ligar 8 dispositivos pendurados nele. Então aí você acessava ele e dele você acessava a console de cada dispositivo ali. Então se você perdesse acesso aos equipamentos, você tinha esse terminal server para acessar ali. Tá, Wesley, eu quero comprar um KVM. Como que eu vou procurar esse cara? Você pode vir aqui, ó, por exemplo, Mercado Livre, uma marca que eu já tive de KVM padrão normal, com cabo e tudo mais, é a TrendNet, gostei muito. Hoje eu não tenho por falta de necessidade, eu não tenho necessidade do meu Home Lab, então eu não tenho mais. Mas tem diversos modelos, tem esse modelo grandalhão aqui, que era exatamente o que eu tinha um desse cara aqui, e tem os modelos menores aqui, tipo desse tamaninho e tudo mais. Eu abri alguns aqui, vamos mostrar, aqui ó, você tem aqui os chaveadores, no caso esse cara aqui são 16 portas que você tem, aqui você vai conectar o mouse, teclado, monitor, PS2, PS... E aqui tem todas as outras portas VGA. A qualidade dessa imagem está bem ruim, né? Mas é basicamente isso. E a gente tem esses chaveadores aqui da HP também. Esse aqui já é um chaveador IP. Então aqui, ó, essas portas aqui, essas 8 portas, você vai utilizar para conectar nos seus dispositivos. Aí teria que só ver quais seriam as ponteiras dele, no caso, para poder você utilizar junto, que aqui só vem o aparelho, provavelmente. Aqui a gente também tem um da APC, uma marca também bem boa. Ele também é IP. Normalmente chaveadores KVM IP são bem mais caros, então
Você tem que pesquisar bastante para chegar num meio termo. Esse carinha aqui é o KVMzinho simples que eu comentei. Ele tem 2, 3 portas, dependendo do tamanho dele. Você conecta ali, aperta o botãozinho e você troca. Para um Home Lab, esse aqui atende mais do que tranquilamente. E o preço dele, convenhamos, né? Também é bem tranquilo. Pessoal, então era isso. Eu espero que você tenha curtido essa apresentação. Esse carinha aqui, ele é muito grande, por isso que eu não levantei, ele é maior. Ele é quase do tamanho do meu 3650. De peso, bate junto. Então, por isso que eu não levantei ele, mas ele está aqui, acreditem. Vocês podem ver as imagens. Eu espero que vocês tenham curtido, tenham entendido um pouco mais sobre esse PKVM. Esse carinha aqui eu não faço a mínima ideia de qual foi o valor dele na época, mas a gente consegue ver na internet alguns usados aí na casa de 2, 3 mil reais. Então, é um investimento relativamente alto. Não esqueça de se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito. Também deixa o like aqui no vídeo se você curtiu o vídeo e até a próxima.